Carna Live, 19 de agosto de 2021. Essa é Carna Live, quinta-feira, com o maestro da orquestra Marafeboi, maestro Fabiano, nosso entrevistado de hoje, nosso convidado. Essa semana é uma semana muito especial aqui na Rede Carnavalesca. Nós temos uma série de lives, entrevistas, prosas, rodas, com o tema do patrimônio histórico e cultural. Um beijo para todo mundo que está chegando aí. É emocionante estar construindo cultura e arte, apesar de tantos desafios. Eu agradeço a todo mundo da Rede Carnavalesca. Vamos lá. Mas o Fabiano está chegando, que alegria! Viva o frevo, viva Recife, viva o Distrito Federal, viva o Carnaval. Esse que é um grande artista brasileiro. Um dos nomes mais respeitados aqui no DF, no Brasil, justamente, né, por organizar o movimento Oriental o Carnaval. E a gente está assim, ó, o Instagram está botando corda no nosso bloco, e a gente está tentando aqui. Vamos lá, pessoal. Vem, maestro, vem, vambora, gente, fazer Carna Live, conversar, se encontrar ainda aqui através das telinhas. Lembrando sempre, né, pessoal, que ainda não se vacinou, vamos lá tomar a vacina, muito importante nós estarmos imunizadas, imunizadas, imunizados, para que a gente possa pular um carnaval de verdade novamente. Chegou, né? Ai, Aê, que alegria! Aqui estamos! Muito boa noite, maestro, muito maravilha. bem-vindo. E para começar, então, nossa prosa é isso. Chamo de maestro, chamo de Fabiano. Maestro Fabiano, como é que você gosta de ser? Rapaz, eu nunca cobro nada de ninguém nessas coisas, não. As pessoas é que decidem. Fica à vontade. Ah, então, maravilha. Eu vou chamar, então, de maestro, né? Porque é tão especial, né? Poder conversar com alguém que rege, né? Todo um contexto, né? Toda uma obra com várias pessoas. Agradeço aí a lembrança da gente. Nossa, Feliz aí. assim, não tem como falar de carnaval aqui no DF, no Brasil, sem lembrar da Marafeboi, né? Como é que não lembra? Oh, você também é uma... Eu sempre acho que se a gente tivesse umas 10 figuras como você, pela valentia que faz, né? Eu pude frequentar o expediente da Praça dos Prazeres e sentir a força, né? Aquele cais do porto sem alfândega, onde a gente podia sentir aquele cheiro de liberdade que Brasília tem como característica, né? Exato. Já vai a saudade, né? Já vai a saudade disso. Tem que repatriar isso de forma ostensiva mesmo. Olha, gente, para quem não conhece mais Fabiano, ele é pernambucano, né? Já tocou com vários nomes incríveis, Hermeto Pascoal, Mito de Holanda, Elomar, Xangai, né? Já fez um fervo transnacional, internacional, é sem fronteira, é da nossa turma mesmo, sabe? É da nossa banda, a nossa banda é animada. E está aqui em Brasília, né? Já fazem alguns anos. E aqui em Brasília ele fundou a Orquestra Marafeboi, que é uma orquestra de frevo, né? Então conta pra gente um pouco da história da orquestra, maestro. Ó, a gente conhece os músicos há muitos anos, né? Já havia necessidade. Você, de certa forma, sabe disso, né? Que Brasília, nos últimos 15 anos, houve um grande avanço no carnaval de rua. Eu estou aqui há praticamente 30 anos. Se você comparar 15 anos, os últimos 15 anos dos últimos 30, é um estrondo o avanço que teve de valentia do folião e das troças carnavalescas que foram criadas, né? Então, vendo surgir isso, a gente fez parte, né? Fundamos alguns blocos, né? Tocamos nos primeiros desfiles. Então, a orquestra nasce num momento de evolução mesmo do carnaval. A gente vinha de um processo de homogeneização do carnaval e, de repente, o carnaval virou essa diversidade que tomou esse rumo. Então, a orquestra nasce no objetivo dos blocos de rua, no chão, sem aquela coisa, preocupação da sonorização, né?
muito parecido com as orquestras do Brasil, mas especificamente a do Rio de Janeiro e a de Recife e Olinda, que era orquestra de sopro e percussão. Então a gente, com essa vontade, começou a trabalhar. A orquestra tem como centro tonal, vamos dizer assim, principal, sua bandeira é o frevo, mas a gente toca autoral, maracatu, ciranda, coco, caboquinho, shot, cavalo marinho, samba, choro. Então a gente não tem essa. Até o Daí José também. Não tem essa de Chico Sainz. Então a orquestra ela tem uma preocupação de tocar música genuinamente brasileira. Isso a gente tem. Já tem muita gente fazendo jazz, já tem muita gente fazendo outras coisas. Então, a Marafreboi, com o próprio título Maracatu, Frevo e Bumba Meu Boi, o nome surge de 3 gêneros da cultura popular seculares, que é o maracatu, que tem umas variantes enormes em Pernambuco, né? Maracatu baque solto, maracatu baque virado, tem esse nome, maracatu de orquestra, maracatu rural e tal. Frevos, 3 frevos que tem como padrão, frevo canção, frevo de bloco, frevo de rua. E o Bumba Meu Boi, que é uma variante que abrange todo o Nordeste, que no Norte é Bumba Meu Boi Bumbá, em Santa Catarina é boi de mamão, mas nos 9 estados do Brasil, Nordeste, melhor dizendo, é Bumba Meu Boi. Então a gente faz um trabalho de resistência, um trabalho de dedicação, de salvaguarda, em cima desses gêneros. Então essa é a nossa bandeira, né? Porque o sonho não é meu, é um sonho de quem cumpre comigo essa missão de valorizar a música brasileira, mas a música com cheiro, traço e cor do povo brasileiro. É por isso que a gente faz esse trabalho. Então surge isso. E a gente teve muitos aliados, né, ao longo dessa jornada. Muitos blocos. Aí saudação aí pro menino da Ceilândia, que eu tô vendo entrar aí. O Sovaco da Asa. Olha, os Virgens da Asa Norte. Você vê aqui, né, o Galinha de Brasília. olha que lindo. né. Tem uma turma, Gabriel tá falando aqui, grande professor. Jamila também falando, grande maestro. A Márcia. Muita gente querida, fã-clube do maestro é grande, minha gente. Eu acho que o maestro é o próximo candidato aí a rei do Carnaval do Distrito Federal. Vamos abrir logo essa premiação. Botar ele aí na minha. É o nosso futuro homem da meia-noite. Vai ser o maestro Fabiano. Vai ter a saída do maestro Fabiano meia-noite. E vamos embora. Um beijo nas pessoas que estão ouvindo. Um beijo no coração, verdadeiramente, viu? Beijo de verdade. Legal que as pessoas estão vendo a gente. E você, de parabéns, porque essa dinâmica de poder fortalecer o carnaval, ocupar os espaços, é um desafio, um exercício diário, né? Porque com todos os erros e acertos da valentia das troças, é preciso que o governo, as instituições entendam a importância dessa organização. Não trata o carnaval como só uma brincadeira lúdica e tal, né? Não é só isso, né? Tem uma série de coisas importantes que fazem do carnaval uma personificação cultural do Brasil, uma identidade cultural, né? É exatamente. E Brasília, se não me falha a memória, já está entre os 5 mais efervescentes, né, do Brasil. Hora realmente de organizar, né? Organizar de forma séria. E a Carnavalesca surgiu um pouco para isso, sabe, maestro? A gente surgiu para justamente sabermos quem somos, né? Quem somos nós? Inclusive, menino da Ceilândia, né? O nosso querido Ailton, já veio aqui na Carnalive, é um grande parceiro nosso. E é da Liga, né, dos blocos oficiais, porque existe também já uma diversidade de blocos, né? Agora a gente viu crescer as fanfarras, as troças carnavalescas, né? Mas também nós temos aqui no DF várias escolas de samba, né? A ARUC, a Acadêmicos da Zanorte, por exemplo, que tem sede, que estão um desafio enorme na manutenção desses espaços, que são verdadeiros centros culturais, né? E aí, assim, é música pro meu ouvido, a música mais bonita, te escutar com a sua sabedoria, porque você trouxe exatamente algo que norteia muito os nossos esforços, que é o carnaval é uma linguagem do nosso povo, né? Uma identidade do povo brasileiro. E que inspira os carnavais no mundo todo, né? Inspira a cultura no mundo todo. Então, esse patrimônio... Algo de inveja, né? Exatamente. E esse patrimônio... A gente vai ter que salvaguardar, a gente vai ter que cuidar dele, né? E um pouco dessa iniciativa de estar hoje, 9 da noite, né?
trabalhando, compondo, criando, é para deixar essa semente, né, protegida, para que as pessoas saibam quem são, o que fazem, né, o que a gente pode construir todo mundo junto. O carnaval é coletividade, é liberdade, né, é criação, é alegria, e tudo isso É emprego, é um é cadeia grande antídoto. produtiva, né? É emprego, é economia, né? O carnaval movimenta 18 bilhões na economia brasileira. Então, assim, Pois é, a gente tem que estar muito firme nesse propósito, né? Porque é um antídoto para tudo que a gente está vivendo. Então, você é patrimônio exato. vivo do carnaval aqui conosco e é uma satisfação enorme essa noite. Agora me conta mais um pouquinho da Mará Friboi. Já adorei, que eu não sabia que o nome era É, Mará Friboi. Que lindo, né? Maracatu, é, frevo e boi. Muito Vuma meu boi. É porque havia esse compromisso desde o início com os músicos, a gente, de buscar essa identidade. É importante que se diga que a orquestra terminou gerando uma relação de mais presente das orquestras de sopro no DF, que não era tão comum, né? Se você avaliar os últimos 20 anos ou 15, eram restritas os grupos de sopro, né? E gerou também outras formas de orquestras acompanhando, de percussão. Isso foi uma corrente muito bacana, né? E trabalho de educação musical com jovens. O Menino da Ceilândia é um exemplo claro disso, onde eu participei, pude fazer um trabalho de base, onde saíram jovens que se profissionalizaram. Então, dependendo de como se leva a sério a educação musical, desse ciclo de carnaval, a partir das troças e dos clubes carnavalescos, pode sim se inserir um trabalho de profissionalização, né? Então, a Mará Friboi continua fazendo isso, né? Tem integrantes que desenvolvem trabalhos na periferia de Brasília, em Valparaíso. Tem gente fazendo trabalho de educação musical e continua fazendo, está tendo resultados assim encantadores. A gente acabou de gravar um DVD, né? Tá saindo com músicas autorais, basicamente muita música autoral, com gêneros diversos, né? Com música coco na W3, maracatu na rodô, na pisada da sanfona. Então, um monte de música, mas com gêneros distintos, muito mais para trazer à luz essa diversidade que a Mará Friboi traz. Geralmente no espetáculo que a gente faz no Clube do Choro, que é uma casa que recebe muita gente, em função de um evento que a gente executa lá chamado Noites Pernambucanas, onde a gente traz os mestres de Recife, dialoga com eles e com os compositores daqui também. E nesse show a gente tem maior oportunidade de mostrar para o brasiliense que além de frevo a gente faz mais coisas, né? E isso é uma coisa que a orquestra tem desenvolvido bastante nesse tempo. Agora, nessa situação que está, espero que caminhe para a gente poder voltar efetivamente ao trabalho nosso. Não sei se vocês me ouvem claramente. Estão ouvindo tudo bem aí, né? calmo, Estão ouvindo bem? calmo. E aí, todo mundo naquela. A gente fez um desafio imenso de ter gravado um DVD em plena Penambinha. Isso foi gravado em novembro. Todo mundo muito assustado. Gravamos no Museu da Memória Viva do Candango para aproveitar o último lampejo da arquitetura de madeira, né? Já com a Instituto de salvaguardar essas imagens que pouco se conhece de Brasília. Hoje o Museu da Memória Viva do Candango abriga, além do museu, aí parece que tem uma pessoal do Veterano Car lá, né? Era onde eram as casas dos médicos, a primeira hospital e primeira residência dos médicos. A gente gravou naquela rua, que eu acho um lugar lindíssimo, né? As casas multicoloridas, assim, muito, muito forte e marcante, que ali você sente a força das pessoas que vieram lutar por Brasília. Parece que é um ambiente de muita energia ali. Quem tiver a oportunidade de visitar o Museu da Memória Viva do Candango vai entender isso que eu estou falando. Parece que você está... alguém está te guiando ali, olha, isso aqui tem um lugar de força e que praticamente ele não é aproveitado. Então, o meu diálogo naquele momento era levar a orquestra para lá, para aproveitar esse último lampejo e gravar um DVD. Então foi um desafio de regimentar os músicos num momento difícil, todo mundo com muita dúvida, como é que poderia se instalar a situação de reduzir ou aumentar a história do Covid. Mas por fim, por incrível que parível, como diz o poeta, não, ninguém teve Covid, ninguém da equipe, né, pelo menos da orquestra, não apareceu Covid, né, 10 dias, 15 dias depois. Não apareceu, eu fiquei feliz. E a gente está muito perto de lançar esse DVD, que é um pouco
da resistência dessas danças que eu apresentei para vocês há pouco falei, com a indumentária, né? Indumentária de caboclinho, indumentária de maracatu rural, Que maravilha. um balé junto, o balé junto com a orquestra, dançando e com a indumentária desses ritmos que é da minha cidade, do meu estado, que eu até me vejo um pouco nesse compromisso de salvaguardar lá, mas eu entendo que vieram 60 mil pessoas serrar pau, bater prego e mexer massa em Brasília, e predominantemente essas pessoas eram do Nordeste. Sim. Eram nordestinos. Então eu também me identifico com Brasília como sendo essa diversidade toda, mas tem esse pedaço do bolo que é Nordeste, e que qualquer coisa que a gente faça do Nordeste aqui tem uma liga boa, né? As pessoas se identificam, né? Por alguma influência dos pais, dos avós, ou pela própria força da cultura. Entendo que esses 3 fatores são importantes, né? Muito, é muito importante a gente registrar isso também, né? Assim, o Nordeste é culturalmente muito rico, né? Pernambuco é um estado muito rico culturalmente, e as raízes, né, são além do estado, né? Assim, exatamente isso, essa migração, essa diáspora, né? Aqui em Brasília, ela é muito forte, e existe mesmo essa ponte, né? Assim, é uma ponte entre Brasília e Pernambuco que é forte mesmo, né? Musicalmente, pelo cinema, por outras linguagens e pelo carnaval, né, maestro? Assim, é muito interessante isso. E aí a Marafreboi, ela surgiu em que ano? Ela surge, se não me falha a memória, em 98, olha, enquanto a gente estava fazendo. 98? 90 não. 2008. 2000. Os músicos já se conheciam. Só que os músicos já se conheciam antes há mais de 15 anos, 20 anos. Quando eu formei com os músicos já trabalhavam em vários lugares, na Banda Sinfônica da Polícia Militar, na Orquestra Sinfônica, na Filarmônica de Brasília, na Escola de Música de Brasília, no Músico da Noite. Então a galera se reuniu. Nesse período a gente estava realizando um trabalho de educação musical dentro do Menino da Ceilândia, que era um projeto dirigido pelo Ponto de Cultura Menino da Ceilândia, e eu fui convocado para arregimentar a formação da orquestra. Nessa época a gente instalou uma identidade muito bacana no Menino da Ceilândia, que é importante se dizer que há uma diferença entre marcha carnavalesca carioca, que são as marchinhas, e o frevo genuinamente pernambucano, que é uma música instrumental pura, com outra pegada, com outro tipo de escrita musical, assim, outra pressão, outro andamento. E quando a gente chegou no Menino da Ceilândia, a gente tentou trazer essa coisa de definir bem, né, pelo menos num processo de formação, na própria educação, buscar que os meninos, ao aprenderem música, já no próprio nascedouro do seu aprendizado com o instrumento, já começasse a tocar frevo. Primeiramente com os frevos mais simples, do Maestro Nunes, que é um cara que foi patrimônio material de Pernambuco. Tive a honra de ter acesso ao mestre por muito tempo. Sempre que ia a Recife também, depois que saí, o visitava. Um homem de tamanha beleza, assim, muito preocupado com a música também. Até morrer, estava trabalhando na área de educação musical. Então lá no Menino do Ceilândia, esse grupo se fortaleceu também, junto com eles, e seguiu também de referência para os meninos que estavam aprendendo música. Porque lá eles tinham grandes músicos tocando o seu instrumento, no saxofone, no trombone, no trompete. Pessoas que hoje estão em todo... Tem muita gente da Marafreboi que está fazendo trabalho, outros em blocos. Né? Tem Dourado, tem Valmir. Você encontra o músico da Marafreboi nos blocos. Eu tenho uma dificuldade arretada quando chega no carnaval. De juntar todo mundo. Eu tenho que blindar a orquestra para executar tarefas básicas, mais pontuais, né? Por exemplo, Galinho, eu tenho que chegar, olha, cara, me fala o que vocês querem fazer, para nesses dias eu conversar com os meninos. Reservar e a gente fazer. Na agenda. Porque o carnaval aqui cresceu, gente. O carnaval aqui do Brasil cresceu mesmo, são vários blocos, né, mas... E tá bem forte. Exatamente. Vamos dar um oi aqui pra moçada que tá chegando. A Célia, maravilhosa. A Célia eu conheci na live com o Mo e Cachito. Ela é diretora comercial da Mangueira. Ela tem uma associação de mulheres empreendedoras de carnaval, lá no Rio de Janeiro. Caramba! Ela tá dizendo aqui que eu tô linda. Você também, Célia. Você é muito linda. Eu tô adorando fazer meus melhores amigos. Eu falei pro Cachito, agora já tenho o meu novo melhor amigo. Tô aqui com o meu melhor amigo para Fabiana. E a gente vai todo mundo junto carnavalizando a vida. A Iésica disse que a mãe dela falou que ela não sabia sambar porque ela é argentina.
E aí hoje ela é bailarina Hum, profissional e samba na cara da sociedade. É isso aí, Jéssica. Vamos show de bola. sambando, maravilhoso. Ó, a Mebras desenvolve projeto de qualificação profissional para a indústria do carnaval há 23 anos. Olha que legal. Muita gente falando sobre economia criativa do carnaval. A gente vai ter que abraçar muito esse tema, né? Eu acho que Ó, a Célia tá falando, o Diego entrou, oi Diego, oi Joana. Ai, gente, quanta gente legal, Bruno, Marcos. Bom, a turma tá aí, né? Vambora, bora frevando aqui. Conta aí, maestro, você acha que você aham. estava falando? Então, esse trabalho que a gente precisa pensar não é só na execução do carnaval, né? Porque o carnaval ele acontece especificamente num período curto, mas para ele acontecer nesse período curto, ele precisa de toda uma elaboração anterior. Geralmente, os governantes entendem que o carnaval vai acontecer aqui. Só que para ele acontecer nesse espaço de 4 dias de carnavais, 3 dias de carnavais, é um trabalho imenso anterior. Então, eu entendo que está faltando esse link de você trabalhar essa construção do carnaval antes, ao longo do ano, produzindo toda essa cadeia produtiva que ela gera mesmo, com as prévias carnavalescas, com a discussão de temas, com marchas, etc. Coisas que você, como todos que estão aqui nos ouvindo, conhece muito bem. Então, nesse sentido, se a gente conseguir unir a turma, fazer um grande fórum, buscar saídas disso aí, é preciso, porque eu ainda sou do pensamento que o dinheiro do carnaval que se aplica, ele com certeza não se resume naquele dinheiro que o Estado põe. Isso, Há toda uma movimentação de dinheiro que é a parte do Estado. O Estado apenas organiza, né? E essa organização, inclusive, tem que participar de forma de ouvir quem faz carnaval mesmo, quais são as deficiências, as necessidades, os desafios, ouvir, respeitar essa fala, esse espaço, para que se possa construir um carnaval que todo mundo possa ir para a rua, de centenário, de pessoas com 80 anos, com criança, saber que tem modalidade de carnavais, de espaço, que tem que ser respeitado, que tem que ser abraçado, porque não se pode pensar no carnaval só no modelo. Brasília não cabe mais só um modelo, é, não cabe só mais uma liga de carnaval, não cabe mais, já caducou. Então você tem que ir avançando de acordo com as coisas que estão acontecendo, as demandas que o povo quer, porque carnaval é povo, né? É exatamente. povo. É povo. É aquela música, né? O carnaval, quem é que faz o carnaval, quem é que faz é o folião, né? Olha, aqui tem uma pessoa maravilhosa te saudando, eu preciso registrar, porque é muito lindo esse carinho das pessoas que estão hoje aqui nessa live, muito especial. Eu acho que é a live que a gente recebeu mais carinho, tá emocionante. Parabéns, Fabiano, pelo seu excelente trabalho, levando a música pernambucana para Brasília. É a Jo Chaves que se constela. Que linda. A Áurea Piano também acabou de entrar. Pessoal, a gente está muito feliz de estar Ah, todo mundo aqui, no frevo, ah, trocando ideia mesmo, né? Assim, apesar de a gente estar precisando ficar isolado né, das outras pessoas, isoladas, isolados, todo mundo na sua casa. Mas a gente fica em casa de ah, maneira mais gostosa, né? Se a gente ficar trocando ideias sobre coisas que são importantes na nossa vida, sobre possibilidades e soluções, né? E o carnaval é muito aham. importante, né? Tá interessante, assim, sabe, Maestra? Eu falo para as pessoas, eu sou carnavalesca. Aí as pessoas, como assim? Qual a sua profissão? Eu sou formada em jornalismo, né? Mas eu gosto de falar carnavalesca. E é um susto, né? E aí, há umas 2 semanas, não, semana passada, a gente entrevistou a Cris Coure, que ela fala justamente isso, eu sou carnavalesca. E aí meu coração já, né, assim, pulou, que eu falei, olha aí. E agora a Célia também, né, que está aí com mais de 23 anos, já trabalhando muito como carnavalesca mesmo, né? Então as mulheres estão podendo se assumir carnavalesca. E, Uhum. e aí você saber que isso existe no Rio, isso existe em outros estados e que pode ser uma realidade aqui também, né? É muito importante, assim, para mim, Pode. sabe? Tá me reinventando pelo que realmente toca a minha alma, né? Pelo que realmente eu sinto Bom. que, olha, né? Já que então o processo da minha vida foi interrompido, né? Por uma série de intolerâncias e que faz parte da realidade desse tempo que nós estamos vivendo, mas então que eu possa recriar É, eu, por é, porque eu, realmente vai trazer aí mais e mais e mais e mais cultura, né?
Uhum. e vida e liberdade. Eu aí abro um parênteses para dizer assim que eu acho extremamente, e não é rasgação de seda não, é a valentia que você conduziu o projeto da Praça dos Prazeres. Eu não consigo entender porque a gente não consegue fazer um trabalho desse de uma forma permanente É, na cidade. Sabe? Eu não consigo entender com a Brasília, que é tida como uma cidade da diversidade, da liberdade, não segurar uma onda dessa. Então, aqui deixo o meu mais profundo respeito pela sua valentia em segurar essa onda, que eu sei que foi duro. Eu lembro muito bem que você me chamou, maestro, eu tô aqui, vou fechar, socorro. preciso de uma festa de despedida. Eu digo, não, eu vou aí, porque eu sei que aí é praça de guerra. Eu vou com você e vou levar a orquestra. E eu ia estar trabalhando naquele dia ali, eu olhei, caramba, como é que eles vão acabar com isso aqui, bicho? É, Como é que foi? Foi bem difícil aquele dia. Eu ainda imagino você que nossa, muito. te- Que, teve todo. que tá no centro, mas assim, é justamente porque você existe, porque a Mara Friboi existe, o Menino da Cilândia existe, né? Existem outras coisas que eu sei que vai além da pessoa, né? Então isso é muito interessante, a gente falar, cara, confia no que está acontecendo, no processo, né? E fecharam o Balaio, que é um estabelecimento comercial, né? Que era uma casa de cultura, que tinha um cineclube, que tinha um grande convergência de Pois é. movimentos sociais, mas por outro lado a gente ainda Era mantém a praça, né? E a praça também é muito um buscada, micro sabe? complexo. Eu queria muito registrar isso. Assim, Um eu micro... moro num prédio na frente da Praça dos Prazeres, e esse ano no carnaval, no último carnaval, né, que foi 2020, tinha nos elevadores Uhum. um aviso assim: tentamos acabar com o carnaval. Sabe? Tipo assim, é uma coisa de filme mesmo, né? É, E, é. e aí eu sou fotógrafa, eu tenho muito interesse também da gente, talvez, não se pautar, né, por essas iniciativas de silêncio, higienização, intolerância, que teimam em desafiar e atacar o carnaval, mas a gente também, de certa forma, registrar isso, né, para as futuras gerações, porque eu acho que isso sempre ocorreu, Sim, tem aumentado sim. bastante, e o carnaval cada vez maior, né, o carnaval cada vez É, responde, se colocando maior exatamente. ainda, né, então ué, você vai fechar aqui, mas vai ter no setor bancário ali em cima, né? Então, vai seguir sendo Uhum. muito grande. E isso é muito bonito. Inclusive, nós temos aí, né, bons ventos, eu acho, para quando a pandemia passar, historicamente, né, depois É. desse tipo De tantas coisas. de situação sanitária, as pessoas costumam fazer uma festa muito grande. Ao longo da história da humanidade sempre Foi, foi assim. Quais são as suas perspectivas foi nesse assim em bolão? 1919. Conta aí para mim, maestro, nesse bolão aí de como será o amanhã. Olha, eu estou muito esperançoso, muito, muito esperançoso. Eu acredito que vai ser uma bela festa de carnaval. Aí você, pô, você não é maluco pensar que isso está muito cedo e tal? É, mas a loucura faz parte também do carnaval. Eu entendo que, inclusive, o Estado tem que se preparar para ter o carnaval. Sim. Porque se não fizer isso, e a natureza dessa juventude que vem aí, que já está querendo carnaval, já está fazendo carnaval, né? Em outros ritmos, mas antes do carnaval, eles vão querer carnaval. Ou vão fazer numa chácara, ou vão fazer numa praça, vão fazer. Então é preciso que se organizem, veja já quem são os profissionais que já coordenam esse carnaval, conversem, já deixe isso mais ou menos preparado, né? Para não ficar essa correria de última hora tentando resolver um problema eminente de desorganização para executar uma tarefa que é do calendário do brasileiro, está no DNA do brasileiro, o carnaval. Então, eu vejo sim que a gente tem possibilidade de ter carnaval. Parece meio maluquice da minha cabeça dizer que vai ter. Sumariamente eu não sei, mas eu vejo com esperança. Agora eu estava em Recife e vi, a gente faz parte de alguns grupos de carnaval lá, de preservação de salvaguarda, e há uma ala muito forte de querer que tenha o carnaval. Isso é uma ala, assim, desse grupo que a gente faz, que é Frevo, Meu Bem, por exemplo, eles, 50%, mais de 50% já estão pensando que vai ter o carnaval mesmo. E lá o poder público, inclusive, já está tentando se organizar com a agenda, numa eminência de
de ter a festa de rua, porque isso gera recursos, divisa para o Estado. É uma outra coisa que a gente podia discutir aqui, né? Veja bem, enquanto o Estado, Distrito Federal, entender que ele está apenas dando uma esmola para organizar uma festa, que podia estar conectada com a Secretaria de Turismo, que podia com a classe hoteleira, podia estar numa grande ciranda, onde se eu não quero passar carnaval em Recife, ou em Salvador, ou no Rio, eu encontro um carnaval com outro rosto em Brasília. A gente já tem que ser esse quarto local. Na minha cabeça eu já entendo que Brasília ruma para esse lugar, para esse espaço. Agora é preciso organizar-se. É preciso entender que para isso tem que ter logística, o turista que vai vir quer buscar essa diversidade de gêneros musicais, de atrações, de forma, de carnaval, de blocos. Isso tem que estar já num cardápio cultural que a Secretaria de Cultura e de Turismo ofereça para o Brasil, né, com seu marketing. Ó, tem coisas que acontecem em Recife que eu acho legal. Quando os caras foram fazer a Copa do Mundo e a Olimpíada, mandaram grupos de Pernambuco fazer a apresentação fora. Sim. Não eram grupos grandes, mas o cara podia vender a gastronomia, vender a cultura, vender os festejos. A gente não vê isso aqui, gente. Eu acho isso, eu não consigo entender isso. Você está aqui tão perto do Goiás, tem um empadão goiano, tá não sei o que, tem que ter várias comidas aqui tão perto, tão bacana, aqui Pirinópolis. Fazer essa cadeia, essa ciranda girar, de tal hora que o cara venha para cá, mas ele possa passar 3 dias aqui e ir para Pirinópolis, ir para Chapada, e sei lá. A gente não conseguiu construir isso. O que é que custa construir isso? Eu acho que pessoas inteligentes sentam, faz o mapeamento, cartografia cultural disso, organiza essa ciranda de agenda e alimenta. Alimenta, porque Olha não que vai lindo, começar né? fazendo já tudo certo. A Áurea tá aqui falando, ó, ouvindo vocês e treinando a perna no Passo do Frevo. Carlitos Coelho, meu querido do circo, acabou de entrar. Sabe isso que você está falando? Tem umas coisas que para mim são muito importantes da gente compartilhar e sempre é muito bom te escutar e trocar contigo, né? Então eu queria trocar umas coisas. Eu acho assim, ó, por exemplo, a gente 2021 agora, a gente viveu uma situação aqui que foi um cancelamento do carnaval sem nenhum diálogo. Enquanto os outros estados, eles agiram diferente. Eles estão, nesse momento agora, fazendo eventos online, tem vários seminários acontecendo, né? Isso é toda uma forma de você movimentar, de você fazer formações, de você fazer articulações, porque para justamente o carnaval ser grande, você precisa de uma mobilização, né? De uma comunidade mobilizada, de artistas mobilizados, de produtores, né? Isso envolve toda uma cadeia da economia criativa. E também teve um auxílio em fevereiro, né? Em Pernambuco teve, parece que agora foi votado de novo, deve estar para executar. Então, assim, aqui no DF a gente não tem. Então, as pessoas, por exemplo, se você é uma pessoa que se dedica ao carnaval, você vai acabar fazendo uma outra atividade, o que já é uma realidade, né? Eu me sinto, assim, de certa forma, até privilegiada, porque esse ano estou trabalhando como carnavalesca, né? Então, para mim, assim, trabalhar como carnavalesca, né? Isso é muito importante, porque eu me dedico a isso. E aí, o resultado disso é os blocos e as escolas de samba dialogando, né? O centro e as cidades dialogando, sabe? Assim, toda uma série de articulações que realmente você vê que você precisa parar para compreender, né? Que órgão, onde que é que você resolve uma situação, por exemplo, da questão burocrática, sabe? Poder auxiliar. A gente está auxiliando acadêmicos da Zanorte agora, né? E a gente está em parceria com a ARUC na campanha Deixa a ARUC Sambar, porque a ARUC está sofrendo com a lei do silêncio, que foi algo que eu já sofri, então eu conheço muito bem a lei. E aí eu posso auxiliar, né? Ao mesmo tempo, o Noah, que foi presidente da ARUC muitos anos, o Rafael, que é presidente atual, é historiador, o Moa é um historiador orgânico, e eles têm muita informação sobre patrimônio. Então, assim, a gente está podendo deixar tudo isso para as pessoas, né? E falarmos muito sobre isso, assim, sobre como que foi o carnaval, quem são os personagens, né? Para onde a gente quer ir. Agora, por exemplo, a gente perdeu esse ano, né? O presidente do Pacotão, Joca Pavarotti, foi uma perda muito grande para a cidade. O que representa o Pacotão para a cidade, né, maestro? Para quem não sabe, gente, o Pacotão é um bloco libertário, assim, anárquico, contra toda forma de governo.
e que resiste desde a década de 60. Então, o pacotão... Esse pacotão, eu É, abro um parênteses para falar. Eu acho, vocês, não sei, pode ter muita gente jovem que não entenda a importância do pacotão. Eu já encontrei em loja de vinil, disco vinil do pacotão, olha as aí. marchinhas deles. Para você ter dimensão do que foi o pacotão. Foi não, mas eu digo assim, era necessário uma reengenharia no pacotão para a meninada entender. Independente de governo, estou acompanhando o pacotão já faz tempo. Independente de governo, se o governo ainda colocar dinheiro, os caras ainda vão achar uma brecha de algum equívoco ou falha do governo e vão falar. Porque é um espaço, o bloco nasceu no meio de jornalistas, né? É, Então, isso é muito legal porque eles estão sobrevivendo. Estão andando. Eu tenho maior é, alegria e respeito o bloco nesse sentido. Então, a minha saudação para os diretores e meus pesos ao grande Zé Pavarotti, né, que é uma figura animadíssima e muito empolgada com o bloco. Né? E você falou muito bem, realmente vai fazer uma falta, né, porque está ligado à história. Esses blocos realmente precisam de uma ressignificação e um apoio maior. E uma dimensão da juventude que está chegando, entender o que significou esse bloco para uma cidade jovem que estava começando e ter um carnaval com essa pegada dentro do universo de uma ditadura instalada na época. Então, exatamente. um bloco sair sobre uma luz, sobre um ambiente desse, é extremamente libertário e vamos dizer assim, no sentido de resistência e valentia incomparável, né? Por isso que a grandeza do pacotão tem que ser respeitada. Acho que o pacotão já tem que ser tombado como patrimônio material da cidade. Merecia, merece. Não sei se já fizeram esse encaminhamento, mas muito mais para salvaguardar do futuro, né? Porque ninguém sabe ao certo. Sai uma liderança, morre. Quem vai ficar à frente do bloco? Quem são as pessoas? Exa Tem a mesma pegada? Tem o mesmo exatamente. compromisso? E, Né? e assim, né, maestro, pela contramão da W3, né? Pelo direito de andar na contramão, né? Pelo direito da Uhum. contravenção, né? Da rebeldia. E é muito interessante ver essa geração ainda nativa, né? E se dispondo a debater, a construir. Então, assim, esses anos, apesar da gente não estar tendo carnaval de rua, podem ser anos de muita formação também, né? Sim. Justamente sobre isso, né? Sobre tudo que o carnaval envolve. Você trouxe uma coisa muito interessante agora há pouco, que é sobre, por exemplo, a gastronomia, né? A gente está nessa semana, que é a Semana do Patrimônio, e tem alguns modos, né, de se fazer a comida que são tombados também como patrimônio, né? E aí a gente estava falando outro dia lá com o pessoal da Acadêmico sobre a feijoada. Eu falei, gente, a feijoada é uma coisa tão patrimônio cultural. E fiquei pensando nisso, assim, sabe? Então, tem uma série de ações e de urgências e necessidades, isso requer trabalho, né? E é legítimo trabalhar com isso, né? Não é piada, Isso. não é feio, né? Que nem os próprios artistas de rua vivem muito, né? Os músicos também, de certa forma, né? A gente é muito questionado pela sociedade, né? Como alguém enfim, vai perder a vida e justamente pelo contrário, né? Assim, é uma sina, Uhum. é um caminho e é um É. caminho que tem muito sentido se você tiver um compromisso realmente, né, com o nosso povo, assim. Eu vi aqui entrando o Romildo, que é do nosso galinho, querido Romildo, né? Salve a presença, Uhum. maravilhoso. Aliás, assim, tô super querendo entrevistar o povo do galinho também, porque se a gente for falar de patrimônio, tem que entrevistar o galinho, né, gente? Que é um bloco, assim, que é muito patrimônio da É. cidade, né, maestro? Vocês já tocaram com galinho, com Pô, o certeza, né, Galinho. maestro? A gente tem, nos últimos 5 ou 6 anos, feito carnaval com Galinho. Isso muito me honra, porque o Galinho, do ponto de vista do frevo, é o grande representante do frevo aqui, dentro do carnaval, efetivamente. No sábado, Zé Pereira, e na segunda-feira. E no pré-carnaval, o Sovaco da Asa. Esses dois blocos em especial, porque reúne multidões, ouvindo o frevo do início ao fim. Então, é uma representação cultural que deveria ter grande respeito do Estado, em respeitar seu percurso, o seu nascedouro, ouvir mais os seus diretores, né, organizar o carnaval no sentido de apoiar, tanto na estrutura,
como recurso dos artistas. É uma coisa que, às vezes, a gente fica. Eu vejo os meninos sofrendo, rapaz. O diretor me ligando de última hora, maestro. Eu não tô segurando a agenda da orquestra, Romildo. Veja isso aí, tá? Aquela coisa toda. E o Romildo num aperreio danado, junto com os seus diretores, atrás de última hora, tentar ainda arrumar recurso. Isso não pode acontecer. Um bloco que põe 100 mil pessoas na rua, atrás dele, isso é de uma riqueza extraordinária. Então, E eu queria muito registrar, primeiro, olha só, o Romildo está falando aqui com a gente, parabéns pelo trabalho que vem sendo desenvolvido para mostrar a força, resistência e sobrevivência do nosso carnaval. Salve, Romildo, eu tenho muita gratidão, assim, porque já estive nas trincheiras lado a lado com o Romildo, assim, né, infelizmente, embate com o poder público sobre o entendimento de carnaval, e viu esse nosso grande camarada ser extremamente marginalizado e criminalizado, né, que é o lugar onde colocam as pessoas como nós, e é muito lindo, né, ver o galinho resistir. Então, para que as pessoas saibam, né, que quando a Praça dos Prazeres liga o som, quando o galinho desfila na rua, gente, isso tem uma luta de madrugadas e madrugadas e madrugadas, e muita perseguição, empobrecimento sabe, endividamento das pessoas ano após ano. Então tem muita luta nisso, né? E para convidar todo mundo a participar desse debate, né, fortalecer, somar, tem muita coisa para ser feita. E engraçado, sabe, queria também registrar que essa semana foi uma semana assim que muitas pessoas se colocaram para ser voluntárias aqui na Carnavalesca. E eu achei super divertido, porque eu nunca tinha pensado nisso, que eu tô assim, enlouquecendo de tanta coisa que gostaria de fazer. Uma justamente é essa, por exemplo, tem uma área para a gente divulgar o DVD da Marafreboi, né, maestro? Tem muito trabalho para ser feito. E nós somos uma equipe pequena, né? Mas também assim, uma equipe muito querida, Thiago Botelho, o Pai, que é o pesquisador, a Jamila ajuda a gente na produção, o Davi é fotógrafo, então quero mandar um beijão, porque hoje é dia da fotografia. A Jamila, na verdade, é atriz, então também um beijão para ela. E essa turma também a gente trabalha pra caramba, cara. A gente tava falando, meu Deus, estamos trabalhando muito. E é uma satisfação, né? Então, compor tudo isso. E isso, né? São várias gerações juntas já, né? É muito interessante a gente pensar também, né, maestro? Que a cidade fez 60 anos, né? E a gente tem a história da cidade inteira do carnaval documentado, né? Isso também é uma grande oportunidade, né? E destacar esses personagens, né? Essas figuras é muito importante. Talvez esse seja um compromisso de quem pode escrever essa história do carnaval, que tem muito material para se escrever, desde da liga tradicional aos carnavais que aconteceram na W3 na década de 60. Ainda tem gente viva. O mestre Paixão regeu bandas de frevo, orquestra de frevo, na W3. E ele me conta coisas curiosas. Me contava que os caras passavam o carnaval, porque, não sei se você sabe, existia o Vassourinhas de Brasília aqui, que foi criado em 1967. Existia o Batutas, que foi criado em 81. E existia também o blocos homônimos de Recife, que foram criados aqui pela colônia pernambucana. Olha. Já na década de 70. Que andavam na W3 e faziam esse carnaval. Um desses mestres, eu tive a oportunidade de ser amigo, muito amigo, e é irmão do grande Moacir Santos. Olha só. O maestro Moacir Santos. Uau, hein? O pai dele é de uma geração de pernambucanos, que era músico, toda uma geração de músicos. E o pai dele adotou o Moacir Santos. Ele era maestro da banda, não sei se era de Limoeiro, na cidade do Agreste, era maestro da banda da Polícia de Pernambuco. A banda da Polícia de Pernambuco era muito ligada, até hoje é ligada ao frevo. Histórias emblemáticas saíram por lá. Eles gravam todo ano um CD com frevos novos, em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco. Eles fazem essa pontaria, montam a orquestra e eles gravam os frevos. E esse cara, ele contou essa história da W3, que os músicos vinham com ele até o final da W3. Ele tinha um saco de papel, pagava os músicos com dinheiro ali naquela hora. Era um Deus dos acuda. Mas passou-se anos e anos e a gente ainda não conseguiu profissionalizar. Eles fizeram um trabalho duro no início. Eu acho que a gente já pode
dizer que com essa diversidade que tem hoje, já se caminha a cidade para oferecer ao turista, ao brasileiro, uma quarta possibilidade de carnaval, né, numa cidade que tem uma dimensão espacial diferente das dimensões espaciais das outras cidades. Basta você imaginar o carnaval num gramado, na rua, o mesmo que seja no setor comercial, e ver essa dimensão. A cidade oferece outro sol, outro céu, e essa diversidade ainda não foi alimentada, só que está crescendo porque está no DNA do brasileiro, e talvez a gente tenha que sair dessa esfera de que o Estado entenda que se eles ajudarem ou não, o carnaval acontece. Só que eles também têm que entender que se eles ajudarem, quando eu falo, se eles aplicarem recursos adequados, eles também vão ter uma devolutiva da dinâmica dessa economia. Então, se pensar junto, criar uma situação de diálogo mais próximo, de organização do carnaval, isso talvez chegue. É um desafio atual, né? É um desafio da gente que faz o carnaval e das pessoas que dirigem o Estado, a máquina pública. E parar com essa história de dizer que não tem que dar dinheiro para carnaval, não é dar dinheiro. É tipo colocar o combustível primeiro para a máquina girar. E essa máquina vai gerar automaticamente recursos. É isso que tudo que a gente vem falando aqui dentro da nossa conversa, né? Se tem uma classe hoteleira que tem um fluxo gigantesco no carnaval, deve se explicar isso. Por que está acontecendo isso? Com certeza. E aí E o carnaval você avançou. pensa, né? Muita gente veio, teve um aumento muito grande do turismo no carnaval aqui em Brasília, porque é um carnaval que ainda não é tão grande. Então, assim, as pessoas querem ficar tranquilos e você ainda visita a Sim. capital e depois tem essa possibilidade, né, de conhecer a Chapada, como a gente falou e tudo. E isso Essas conexões não estão feitas. essa é uma conexão. E outra coisa que eu acho interessante de pensar, sabe, Maestro, também, é que existe uma outra linguagem, por exemplo, o cinema. Né? O cinema tem uma agência nacional de cinema, né? Tem um incentivo enorme, movimenta 19 bilhões na economia. O carnaval movimenta quase o mesmo tanto. E a gente não tem nem Pois sequer é. uma secretaria, nem, sabe, se a gente não consegue criar. Eu me lembro, inclusive, há muito pouco tempo atrás, assim, a gente já estava fazendo carnaval e o máximo que teve foi um Tá aí uma boa ideia, viu? o máximo que teve foi um post, assim, na página do Ministério da Cultura, na época, assim, falando, chegou o carnaval. Cara, cadê o debate? Cadê, né? Então a gente começou a organizar enquanto sociedade civil. Em 2018 a gente fez um debate sobre o carnaval enquanto patrimônio. A gente segue um pouco essa semana debatendo esse tema. Esse tema é muito importante pra gente, né? Porque a gente tem salvaguardado o frevo, o samba de roda, né? Tem algumas manifestações que são salvaguardadas, tem alguns territórios que são salvaguardados, mas o carnaval em si ainda continua muito desprotegido, né? Todo ano a gente desfila sobre imensa violência institucional, policial, né? Psíquica, da sociedade, às vezes, dessa ala mais de intolerância ou, né, de fanatismo religioso. A gente viu agora esse ano teve uma publicação do ministro do Turismo colocando o carnaval como algo do demônio, né? Assim, era uma coisa pegou uma foto. Então, assim, essas coisas, a gente precisa de uma educação sobre o que está sendo gerido, Isso. sobre o que são, né, essas manifestações. Então, a gente está realmente numa situação de muita disputa, né? Por outro lado, tem tido muitas agremiações, associações, fortalecimentos, né? A própria FENA Samba, que eu entrevistei anteontem, são 66 ligas representando mais de 800 escolas de samba. E eles imaginam que no Brasil eles estimam que no Brasil tenham 2.000 escolas de samba. E aí, na mesma noite, Martinho da Vila está no Roda Viva e tem que responder que não tem milícia no carnaval, sabe? Então, assim, é muito forte isso, né? Assim, como que a gente está ainda numa disputa de imaginário sobre essas manifestações, né? Que são de matriz africana, né? Como o carnaval, né? De periferia. Então, assim, é uma criminalização constante, né, maestro? Eu tenho visto isso também, acompanho. Eu acho até vergonhoso falar sobre isso, porque quando você não consegue identificar esse traço, esse cheiro, essa cor do brasileiro pelo carnaval, e isso não se dá de agora, né? Se você for olhar um pouquinho o livro de história,
esse traço já existe há muitos e muitos anos, que é um motivo da gente ter orgulho de existir esse carnaval, com essa diversidade que o Brasil tem, que só o Brasil tem nesse porte de diversidade. Tanto que, se você olhar o fluxo de turismo, só para a gente ter um termômetro, nesse período do carnaval no Brasil, é uma coisa que em nenhum outro período fora do ciclo carnavalesco se compara. Nem no junino, nem no natalino. É carnaval. No carnaval parece que todo mundo quer vir para cá. Então as empresas aéreas ganham dinheiro, alugar de carro, hotel, e ainda a gente tem que se justificar, dizer que tem que estar se preocupando com a ideia dessa tola e dizer que carnaval é diabólico. Eu não consigo nem dialogar nesse tom, porque se fosse assim, meu Deus do céu, não teria durado tanto desse jeito, né? E se você é religioso, eu peço licença para os religiosos aí. Se você é religioso, faça o seu retiro. Vá para o seu retiro, vá para a sua chácara, vá curtir o retiro e deixe isso que você está chamando de diabo para quem gosta de fazer visita a essa herança, essa ancestralidade da matriz africana e de todo o nosso liquidificador ligado, que é a cultura brasileira, se manifestar, pô. Isso não tem que ter mais isso. Eu acho que é como a gente recuando um século para discutir isso. O corpo, que a polícia tem que bater porque não pode ficar e tal. Não é mais isso. O Brasil, quando você foi vender Copa do Mundo e foi vender a Olimpíada, eles sabiam que podiam ter carnaval fora de época aqui e vieram. E vem, então não há mais como desassociar a cultura brasileira do carnaval. Não tem como fazer isso. Isso é um pedido impossível de acontecer. Não há. Não há como acontecer. Então eu acho que essa intolerância é de quem não sabe coexistir. Né? Coexistir respeitosamente. Eu respeito você, vá para a sua igreja, vá para o seu culto, não é problema. Eu tenho muitos amigos que têm um vínculo com a religiosidade, mas não há de se misturar esses assuntos. Né? Eu sou uma pessoa extremamente religiosa e tenho profundo amor pelo carnaval, então aí. Amai-vos uns aos outros, né? Já dizia o nosso grande mestre. Então, olha só, maestro do meu coração, do meu fervo, do meu carnaval. Aquela hora chata, né? A gente está chegando ao final. E aí eu queria perguntar para você se você tem alguma memória de carnaval, assim, que te marcou muito, algo que você falou, caramba, aquilo ali é inesquecível para mim. Aconteceram algumas, né? Mas tem uma que a gente fez a primeira vez que se tirou o sovaco do cruzeiro e a gente foi fazer um desfile com o sovaco no complexo da Funarte. Era a primeira vez porque o sovaco criou uma identidade de pré-carnaval, né? É um bloco pré-carnaval. É a agenda que a gente defende, desde o pré-carnaval ao pós-carnaval também, sábado, quarta-feira de cinza, quinta, sexta, sábado, domingo, depois do carnaval, para fechar a cidade com chave de ouro. Aí nesse lugar, essa experiência foi com o sovaco. E aí começou a chover, cara, mas choveu tanto, mas tanto, que a água estava dando na canela, no gramado, pra você ter ideia. E aí um dos diretores, e aí, maestro? Eu digo, não, estamos prontos, vamos embora. E aí quando a gente foi para sair da lama, entrar no desfile, alguns fotógrafos fizeram fotos fantásticas e compararam aquela lama, aquela chuva com água e tal, ao Woodstock, né? Era tanta gente dentro d'água, com água na canela, que depois eu vi as imagens circulando e aquilo me arrebatou. Rapaz, como é que pode? O povo não abriu mão do carnaval, debaixo de chuva, do jeito que estava, e aconteceu. E a outra foi no Galinho, que a gente, para falar dessa organização do governo, a gente com a orquestra em cima do trio elétrico, no pré-carnaval, na agenda do Estado, dizendo que aquele dia era o dia de sair o carnaval, e a gente estava com a orquestra em cima, aguardando uma hora para chegar aquela carta de liberação, o alvará. Tu acredita nisso? Então, aquilo me deu uma agonia, porque tipo, como é que o Estado organiza o carnaval, a abertura do carnaval, sai no jornal, põe na agenda dele, e a gente está aqui em cima do telhado esperando o alvará para iniciar
o carnaval. A gente ficou 1 hora. Então, isso foi um absurdo. Não aconteceu mais isso, né? Mas isso ficou como uma coisa de desorganização, que não havia necessidade, porque tinha sido anunciado pela secretaria, tinha sido pelo governador e etc. Isso já tem muito mais de 10 anos. Ai, maravilha. Mas ela Então, é uma... mas essa realidade aí com relação aos alvarás, né? E tem uma coisa que o PH da Baratrona trouxe outro dia também que é interessante da gente pensar. Ele estava falando que acaba que assim, a gente tem um subsídio para colocar os blocos na rua, mas aí você só pode sair com um bloco, sei lá, 7 da noite, depois 10 horas acabou. Então, assim, 10 horas acabou o carnaval inteiro na cidade, né? Ou tem um toque de recolher, que é 1 hora para dispersar. Então, acaba que, assim, a gente precisa muito desse debate o quanto antes com o poder público, para que a gente consiga, né, entender e compreender como que esse carnaval da capital federal, né, com tanto brilho, com tanta gente já envolvida, a gente possa fazer com que ele seja o máximo fortalecido. E isso é previsto num decreto de lei, que é o 38019 de 2017, que veio para regulamentar a lei de carnaval, que é de 2011. Essa lei, inclusive, prevê o desfile das escolas de samba, que já não acontece tem 8 anos. Uma das coisas que me marcou muito foi nessa live com o Moa determinado momento da conversa, ele fala assim, pô, porque não ter desfile durante 8 anos é para matar as escolas, né? E aí eu peguei na mão dele e falei assim, não, cara, a gente não vai matar as escolas, sabe? A turma vai se envolver. E isso é muito importante também da moçada que está se propondo a fazer carnaval e tal. Gente, olha só, existe a cultura popular, né? A gente está falando aqui com o grande maestro do frevo, do maracatu, sabe? A gente precisa salvaguardar isso, né? Tem uma coisa que o Moa fala sobre, não é só colocar um trio elétrico tocando funk, nada contra o funk maravilhoso, tem que ter também, mas assim, existe a necessidade de a gente salvaguardar a cultura popular, né? Salvaguardar todas as manifestações, as escolas de samba estão muito precarizadas aqui no DF, então precisa de uma solidariedade dos blocos, né, maestro? Isso é muito importante. O Romildo está aqui falando, o poder público deixa para fazer isso na última hora, exatamente. Aí pelo decreto, com 90 dias de antecedência, já tem que ter a programação do carnaval. 120 dias depois do carnaval tem que ter uma avaliação, a formação de um grupo entre os poderes públicos. Então, essa lei nunca foi, desde 2011, ela não é executada. Então, assim, existe toda uma força-tarefa para executar a lei do silêncio, né? Mas não existe uma força-tarefa para executar, seja a própria Constituição, no artigo 215 e 216, né, que prevê a salvaguarda do patrimônio, que prevê os direitos culturais, e seja, inclusive, a legislação local, né, que prevê o carnaval, a realização, a execução, e diz como deve acontecer. Então, a gente precisa muito se unir. Vamos saber, olha só, precisa se unir para executar, porque pega os modelos que já estão acontecendo. Como é que funciona, por exemplo, o modelo de policiamento em Salvador? Como é que funciona o modelo de policiamento no carnaval em Recife? Porque em Recife, por exemplo, se eu for 4 horas da manhã em Olinda, tem carnaval. Se eu for 5 horas da manhã em Olinda, tem carnaval. Exatamente. E certamente com polícia. Como é que é? Que tipo de estrutura operacional, vamos dizer assim, essas polícias desses lugares vocacionados para o carnaval executam? É preciso levar esses policiais daqui, os diretores, os homens que pensam na segurança pública, para assistir esse episódio lá e ver e construir, dialogar com eles que estão lá, para tentar copilar ou tentar aproximar, porque lógico que a gente não pode chegar assim dizer que a densidade do carnaval da gente tem a mesma densidade demográfica efetiva de lá. Mas eu quero dizer a você, a gente ainda vai ver uma dimensão de carnaval em Brasília, cara, que se o Estado não botar a mão, cara, vai crescer, que ele tem que chegar para organizar mesmo. Porque hoje, o deslumbre todo é todo mundo descer para o plano. Mas, repare, quando todas as cidades satélites gerenciarem o seu carnaval, isso vai ficar de um jeito que vai ter que ser pensado, esses elementos que a gente acaba de falar, como a segurança pública, as organizações, as ligas, os diálogos culturais de todas essas instituições que estão diretamente envolvidas com a cadeia produtiva do carnaval. Exatamente. Se deixar passar por muito tempo, a gente não vai chegar. Porque tem uma coisa, sabe, mais também nos debates que a gente percebe, principalmente com essas entidades mais reacionárias da sociedade, elas falam muito que não querem ver os pobres
aqui no plano piloto e tal. Isso é muito sério, né? Então, assim, ao mesmo tempo, a gente garantir sim que as pessoas tenham direito ao ir e vir, por onde elas bem entenderem, Uhum. e garantir também que o carnaval que acontece na cidade seja fortalecido, né? Não pelo higienismo, né? Mas pela autonomia e pela força que as cidades têm, né? Os territórios culturais, que a gente sabe que tem muitos e que estão fortalecidos e que são de carnaval, né? As escolas de samba, são 21 escolas de samba, só uma está aqui, né? Então, assim, tem muitas escolas de samba, tem, por exemplo, Martinha do Coco Aqui, fundou o primeiro bloco, né, do Paranoá, que é um bloco de coco, vamos lá. e tá lá o seu Júlio, né, em Planaltina, a gente sabe, o Menino da Ceilândia, a gente tem, né, a Betinha com a Cé Dudu, e por aí vai, né, Mamãe Itaguá, tem uma série de blocos que estão firmes e fortes, e que são blocos históricos, né, que tem em toda uma força. Então a gente precisa realmente, né, e outra coisa, o Romildo estava falando aqui, que tem esse gargalo também de que o Estado, o recurso que o Estado dá, muitas vezes ele vai todo para a segurança, a gente tem que pagar a segurança, sabe? Assim, um negócio, enfim, tem muitos desequilíbrios, muitas fragilidades, É. muitas coisas para que a gente possa superar. E eu queria mandar um beijo ó, pro Paik também que entrou aí, a Ana Pimenta. Ana, eu adoro você. A Ana tá aqui falando que ela sambou pra caramba naquela chuva lá, que caiu na lama, da lama ao caos, do caos à lama, né? E a gente não se engana, é pelo carnaval. As É, considerações finais, então, Maestro, para a gente poder seguir para a próxima, que primeiro, eu quero cair no frevo com o Maestro agora, gente. Chega de papo. Eu quero botar Marafreboi aqui e cair no frevo aqui em casa. ó, uma alegria, uma saudação verdadeira aos homens que fazem as escolas de samba, homens e mulheres que fazem a escola de samba de Brasília. Eu tenho acompanhado a luta deles e essa esse falta de prestígio que a gente está deixando acontecer com os homens do samba e as mulheres do samba em Brasília. Que é uma pena, que é um ritmo maravilhoso, que é a alma do carnaval também. Então, isso me solidarizo com eles e tenho sentido na pele a ausência deles também no carnaval. Não é possível fazer um carnaval sem ter essas figuras importantíssimas do carnaval, que é o samba. Então, a eles me solidarizo e sou fã verdadeiro. São meus parceiros desse ciclo carnavalesco. A você, que acho que não preciso falar muita coisa, mas entendo que é uma das grandes figuras que enfrentam mesmo o debate, que vai para cima, e a gente precisa desse tom mesmo de trincheira, de guerrilha cultural mesmo. Eu falo guerrilha, não falo em arma, eu falo guerrilha de chegar aonde teremos que chegar para poder convencer que a importância do ciclo carnavalesco em Brasília. Aos músicos da minha orquestra, um abraço no coração de todos eles, as pessoas que acompanharam a gente aqui, a aniversariante do dia, a amiga Lorena, que é a produtora do Beco da Coruja, um beijo no coração Ai, dela. maravilhosa, Tem né? acompanhado. Queridíssima. Um beijo para todas as queridas do Beco da Cultura, para Lorena, que é uma rainha, né? Incrível. Uhum. E é isso, fico muito feliz, um abraço aí no Romildo, que vem, é um grande parceiro, tem um carinho especial e sabe que nós somos da trincheira do frevo e posso contar com ele. E ele vem contando comigo também nessa. Ao casal Ayrton e Hamilton, Ayrton e a Nina, do Menino da Ceilândia, toda a meninada que está lá, um beijo no coração. E vamos em frente, né? Porque apenas estamos começando. E eu sei que você vai arregimentar muito mais gente. Esse cordão ainda vai crescer mais e mais, para que na hora se for falar sobre música, sobre carnaval, possa se ouvir, dar-se ouvido a essas vozes que fazem, cada um à sua maneira, da sua maneira, o Carnaval de Brasília, que eu julgo ser um dos carnavais mais promissores do Brasil, porque você deu um bom aspecto. Eu não quero levar um carnaval que é uma multidão, eu quero ir para um bloco pequeno, eu quero ir para um bloco grande, eu quero... Essa diversidade é que faz Brasília ser essa figura promissora de um carnaval que, se organizado de forma legal, venha a dar grandes frutos. Então, eu estou confiante e esperançoso que aconteça isso mais rápido. E conto comigo, com o velhinho aqui, para encarar essa guerra, tá? Beijo no coração. Muita gratidão, Maestro, pela presença, pela sua disponibilidade, a sua lucidez, né, o seu caráter, o seu esforço, a sua iluminação, tudo que você oferta. Está registrado, está feito, né, a colheita há de ser farta. Ana está lembrando aqui, ó, nós somos madeira de lei que cupim não rói.
É isso aí, pessoal. Essa foi É a isso Carna aí. Live com o maestro Fabiano da Marafeboi. Tá feito. Curtam bastante. Pode escutar como podcast, né? Tem várias memórias que ele trouxe, tem dados muito importantes. Então, para mim, é uma satisfação trabalhar com isso e trabalhar com esse ser maravilhoso aqui. Valeu demais, mas muita emoção. E, Romildo, você é Aham. o próximo, hein? Tô esperando você aqui, que o Romildo ainda não veio É, da entrevista dele. Um abração e a gente se vê nos beleza. carnavais, na rua. Vamos que vamos, junto com a Marafreboi. Então, a Exatamente. Marafreboi. E, ó, gente, vai sair aí o DVD da Marafreboi, hein? Todo mundo É, prepara as pernas, como diz a turma aí. Como diz a Jo. Um maravilha. abração. Tchau, tchau. Valeu, moçada. Amanhã tem Valeu, um mais abraço a com a todos. Conceição Freitas. Beijo, pessoal. Valeu.